Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos começar com a aula de hoje, tá? Sobre MRU, Movimento Retilíneo Uniforme, certo? Bem, antes de começarmos a ver o movimento, vamos definir alguns conceitos. O primeiro conceito, o conceito de referencial, né? O que é o referencial? Nada mais que um ponto de referência para um observador. Bem, nós aqui estamos vendo, né, no caso desse bonequinho, esse ciclista, tá? Uma representação simplificada, se mexendo. Porém, não temos muita noção do quão rápido está sendo esse movimento dele ou se realmente ele está se mexendo. Isso porque eu não tenho nenhum tipo de referencial, não tenho nenhum ponto de referência para analisar o meu movimento, certo? Mas no momento em que surge o corpo, por exemplo, esta árvore, agora nós podemos observar, né, a ideia de que ele realmente está se deslocando, né, para uma certa direção. Isso porque a árvore ela está servindo como um referencial para nós aqui, certo? Então todo movimento a gente vai analisar através deste referencial, né? Ou qualquer estudo de qualquer movimento, a gente sempre vai ver a partir de um referencial, sempre tomando um referencial, nem que seja, né, o solo, a superfície, certo? Bem, isso aqui então para ponto de referência, é o referencial que nós iremos adotar para analisar o movimento. Uma outra questão é a ideia de posição, né? O local onde se encontra esse corpo em relação a um referencial. Então vamos supor aqui os pontos A, B e C, tá? 3 pontos onde o corpo se localiza, 3 posições, certo? E bem, tomando a árvore como nosso referencial, o ponto 0, eu posso dizer, né, que o ponto A está a 2 metros da árvore, o ponto B a 5 metros da árvore e o ponto C a 7 metros da árvore. Então, é uma posição em relação ao referencial que eu estou adotando. Eu poderia adotar o referencial A e dizer, ó, a posição de B em relação a A, 3 metros, por exemplo, pois os dois estão distanciados a 3 metros. Então, tudo é uma questão de referencial, de que ponto eu estou observando, né? Que ponto de referência que eu estou adotando aqui para analisar. Essa é a questão da posição. O outro ponto que nós teremos aqui é um eixo de referência, tá? Para até mesmo conseguir ajudar a resolução de algumas questões, certo? Onde iremos adotar para o referencial, usando essa mesma árvore, o ponto zero, né? Que é o chamado a origem do meu sistema, né? Ou seja, o ponto zero, certo? E o eixo de referência ele vai me indicar, né, basicamente, o sentido e a direção, tá, do movimento do corpo que nós estaremos estudando. Por exemplo, usar esse bonequinho de palito. E bem, ele posicionado na origem, posicionado na posição 4 metros e outro posicionado na posição menos 3 metros. Né? Que aqui a gente vai tomar a ideia, né, de sentido, onde para cada extremo iremos adotar um sentido. Então teremos o sentido positivo e o sentido negativo, certo? Mas aqui entendamos que o positivo e o negativo não vai dar ideia de perda, mas a ideia de simplesmente sentido. Positivo, por exemplo, aqui para nós convencionamos para a direita, enquanto o negativo convencionamos para a esquerda. Ou como coloquei aqui, né? A esquerda, a direita, acima ou abaixo. Tá? Aqui no caso não deveria ter esses espaços aí, peço desculpas. Bem, então, a questão do sentido é que teremos apenas, vai dizer para que lado está indo, basicamente, certo? Assim como nos vetores, ok? Bem, o outro ponto aqui é diferenciar distância percorrida de deslocamento, ok? Temos duas diferenças aqui entre esses dois, embora pense, né, que as suas são sinônimos. Não. Distância percorrida é todo o comprimento da trajetória feita por um corpo, como eu deixei escrito aqui. Enquanto o deslocamento é um vetor que une a posição final e inicial. Tá? Neste caso,
Vamos supor que temos um bonequinho na posição A, começando na origem, pode ser. Ele vai até o ponto B, andando 4 metros, e depois vai até o ponto C, parando na posição menos 3 metros. Então, a distância percorrida será o quê? A distância que ele percorre, o caminho todo que ele faz até o ponto C, ou seja, 4 metros até chegar no ponto B. Depois ele tem mais 4 metros para voltar para o ponto A. E depois ele anda mais 3 metros para chegar no ponto C. 4 mais 4 mais 3. E veja que aqui, embora o sentido seja negativo depois de B para C, né, eu continuo somando, pois a distância percorrida é só um somatório de todas as trajetórias feitas. Então temos 11 metros de distância percorrida. Já o deslocamento, ele é um vetor que vai unir o ponto inicial e o final, ou seja, vai de A a C. E eu vou esse deslocamento é calculado através da posição final, menos 3 metros, menos a posição inicial, 0 metros. Ou seja, deslocamento menos 3 metros. Significa o quê? Que ele percorreu, não que ele percorreu, mas que referente ao ponto inicial, ele teve um deslocamento de menos 3 metros. Ou seja, se deslocou para a esquerda 3 metros. Né? Veja o sinal negativo e veja o sentido aqui do deslocamento, né? Apontando para o sentido negativo. Então, distância percorrida tem a ver com o caminho feito, enquanto o deslocamento é só, né, um vetor que vai unir o ponto inicial e final. Ok? Os dois têm uma importância, né, mais tarde para outras áreas, mas na maioria dos casos vamos tratar de distância percorrida e deslocamento em casos em que os dois, né, numericamente são iguais. Pois bem, um outro ponto aqui, né, que até uma questão, como eu falei, na maioria dos casos a gente vai tratar como iguais, né, já que a gente vai trabalhar com movimento retilíneo, mas num caso em que um corpo sai de uma posição inicial, percorre todo um caminho e retorna essa mesma posição, né, posição inicial e a final são basicamente as mesmas. Porém, ele teve uma distância percorrida, por isso distância percorrida é diferente de zero, como eu coloquei aqui. Já o deslocamento, bem, como ele começa na posição inicial e termina na mesma, então inicial e final são basicamente iguais. Então a diferença entre os dois, né, a diferença entre inicial e final, será igual a zero. Ou seja, aqui temos um deslocamento nulo, porém uma distância não nula, uma distância percorrida. Né? Só para entendermos também um pouco da diferença entre esses dois. Certo? E bem, né, entendendo questões de posição, eixo de referência, distância percorrida e deslocamento, vamos entrar agora com a definição de velocidade, certo? O que é velocidade, né? Velocidade, uma forma mais geral de explicar, é a rapidez com que um corpo se desloca ou percorre uma distância, né? No caso, para velocidade, né, muitos livros adotam o termo velocidade média, velocidade escalar média. Porém, velocidade é uma grandeza unicamente vetorial, então não tem como atribuir, né, não é certo atribuir esse nome escalar à velocidade. Então, definir aqui um conceito velocidade geral, que a gente vai trabalhar tanto para a distância percorrida quanto para deslocamento, pois formulisticamente elas são semelhantes, certo? Desculpa. Bem, para a distância percorrida, a velocidade é uma razão entre a distância percorrida, né, no caso d, divididos por um certo intervalo de tempo. Já para deslocamento, né, velocidade vai ser deslocamento, certo? Divididos pelo intervalo de tempo. Tá? Então, quando se trabalha com deslocamento ou quando se trabalha com distância percorrida. Mas, bem, como existem muitos problemas acima, né, desse conceito de velocidade, de ter livros apresentando velocidade escalar média, velocidade vetorial, um monte de nomes e definições que uma se diferencia da outra ainda,
todos os casos que são trabalhados em questões, vestibular, a maioria das vezes, certo? Ou são trabalhados diretamente com distância percorrida e deslocamento, ok? Ou são trabalhados com movimentos retilíneos, que daí, movimento retilíneo, né, se tratar da velocidade, o deslocamento e a distância percorrida, elas passam, né, representar basicamente o mesmo valor, né? Ou seja, representam a mesma grandeza, são semelhantes, vamos dizer. Então não iremos ter um caso assim de uma distância percorrida desse tipo, certo? Mas aqui é só para a gente poder diferenciar esses dois, mas formalisticamente, distância divididos por tempo, deslocamento divididos por tempo. Que aqui eu estou usando a letra S para diferenciar, certo? Bem, da unidade, né, aqui vemos só a definição dela formulística, distância sobre tempo, mas a unidade de medida e sua interpretação, né? Então aqui coloquei dois exemplos. Uma com a unidade de medida velocidade em metros por segundo, né? Isso aqui é no Sistema Internacional de Unidades. E o exemplo que eu dei aqui é com uma velocidade de 2 metros por segundo. O que significa uma velocidade de 2 metros por segundo? Como está escrito aqui acima, a cada segundo que passa, percorreu-se 2 metros. Então, vamos supor ali que o bonequinho começou na posição menos 2, no tempo 0 segundos. 1 segundo após, percorre 2 metros. Tá? 1 segundo após, percorre mais 2 metros, na posição 2. 1 segundo após, mais 2 metros, posição 4. Tá? Essa é a interpretação que nós teremos sobre velocidade, né? Ou seja, tem a ver com mudança de posição e o tempo que leva para isso acontecer. E a interpretação é basicamente essa: o quanto o corpo se desloca, né, à medida que o tempo passa. Outra unidade, que aqui que utilizamos no nosso dia a dia, né, é o quilômetros por hora, que a interpretação é a mesma, né? Só que muda-se as unidades de tempo e espaço, né? 2 metros por segundo, a cada segundo percorre-se 2 metros, aqui a cada hora percorre-se 6 quilômetros, como eu coloquei aqui no exemplo, né? Velocidade de 6 quilômetros por hora. Tá? Então aqui até mudei, ó, veja que até coloquei a origem em outro local, a 6 quilômetros a árvore, mas vejamos ali, então, no tempo 0 hora, ele está na posição 0 quilômetros. 1 hora depois, 6 quilômetros, ou seja, percorreu 6 quilômetros. Mais 1 hora depois, mais 6 quilômetros, ou seja, 12. E bem, para tempos posteriores, né, nós conseguimos ter até uma previsão, tanto para um quanto para outro. Ok? Então, isso aqui é uma interpretação que nós temos referente à velocidade, né? Como é que a gente interpreta ela e a sua unidade. E veja que velocidade é uma junção entre uma grandeza espacial, né? No caso metros, e uma unidade temporal, né? Unidade espacial, unidade temporal, ou seja, uma grandeza de espaço, uma grandeza de tempo. Distância sobre tempo, né? Metros por segundo ou quilômetros por hora. Sempre, né, uma unidade de distância ou uma grandeza de distância divididos por uma grandeza de tempo. Vai dar, de certa forma, uma velocidade. Então, eu posso usar não só metros por segundo, posso usar milímetros por hora, milímetros por minuto, centímetros por minuto. Tá? Fica, né, um leque bem grande aí com relação às unidades. Mas metros por segundo e quilômetros por hora são as utilizadas, né, por nós. Quilômetros por hora nosso dia a dia, né, em carros e outros automóveis, e metros por segundo usado no sistema internacional. Tá? E aqui tens um fator de conversão entre um e outro, que para saber mais os detalhes aí, você está aula lá sobre conversão de unidades, certo? Bem, pegando esse mesmo primeiro exemplo aqui que eu coloquei, com a velocidade de 2 metros por segundo, tá? Vamos agora fazer uma pequena tabela aqui
para analisar o comportamento, né? E veja, eu coloquei aqui no tempo de 0 segundos a posição menos 2 metros. Posição 1 segundo, posição 0 metros. 2 segundos, 2 metros. 3 segundos, 4 metros. 4 segundos, 6 metros. 5 segundos, 8 metros. E, bem, e aqui alguma representação, né? Pelo menos até o tempo de 3 segundos. Mas, pela análise, pelo comportamento, né, do corpo, pode-se supor, pode-se prever de que após mais 1 segundo ele andará mais 2 metros e assim por diante, né? Podendo fazer para tempos muito maiores aqui. Mas bem, uma forma de calcular a velocidade, certo? Pensando aqui então, como ele está indo em linha reta, né, em apenas um único sentido, podemos estipular, né, para qualquer uma dessas situações um vetor deslocamento. Né? E para todos o vetor deslocamento, veja, ele é basicamente, tem o mesmo módulo, que é até uma definição do MRU, né? Um corpo com velocidade constante, ele percorre distâncias iguais e intervalos de tempos iguais. Então aqui duas situações, né? Para fazer dois cálculos, certo? Que iremos achar basicamente o mesmo valor, né? Velocidade, variação de posição e tempo. Posição inicial menos final, tempo final menos inicial, né? Conceito da variação, delta, né? Posição final aqui eu peguei o valor 8 e o valor 4 para a posição. Bem, quando o corpo está na posição 8 metros, o instante de tempo é 5. E quando ele está na posição 4 metros, o instante de tempo é 3. Então, como eu faço? Posição final, que eu considero 8, menos a inicial 4, né? 8 menos 4, divididos pelo tempo final 5, né? Pelo tempo inicial que eu considerei, no caso 3. Então, 8 menos 4, 5 menos 3, o que dá 4 sobre 2, 2 metros por segundo. O que nós havíamos achado ali anteriormente, né? E aqui para a distância percorrida acaba se dando basicamente o mesmo resultado, pois como eu falei, né, como ele está em linha reta e num único sentido, então aqui deslocamento e distância percorrida elas serão equivalentes em números, certo? E para os dois casos eu calculei o módulo aqui também. Então olha só que aqui eu usei outros pontos ali, né? Eu usei o ponto 4 metros e o ponto menos 2 metros. Que daí fica posição final 4, como eu considerei, menos a inicial, que é menos 2, esse outro menos aqui, divididos por 3 menos 0, que é os instantes de tempo respectivos, né, daquelas posições. 4, 3, menos 2, 0. Que dá 6 sobre 3, que também vai dar 2 metros por segundo, certo? Então aqui, para o caso do MRU, como é retilíneo e uniforme, a gente vai ter sempre o mesmo módulo e a gente pode sempre, né, basicamente, numericamente, pelo menos igualar os resultados usando deslocamento ou distância percorrida, pois o movimento sempre será com a mesma direção e sentido, né, não trocando o sentido. Certo? Bem, uma outra análise que se tem, né, aqui é usando os dados de uma tabela feita para achar valores de velocidade e talvez até achar valores de posição em outros instantes de tempo, que daí nós podemos montar basicamente uma equação, uma função para eu poder ter a posição, né, para qualquer instante de tempo t, não interessando qual. É o seguinte, abrindo aqui a equação da velocidade, né, a definição da velocidade, temos V ΔS por ΔT, certo? Bem, que seria posição final menos posição inicial. Posição final eu vou dizer que é uma posição em função do tempo, qualquer. Menos uma posição inicial, e aqui o tempo inicial, né, a gente tomou como 0. E TF igual a T, ficando desse jeito. Tá? Reorganizando os termos, nós temos que a função, a posição em qualquer instante de tempo, né, está representando por essa grandeza, ele é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, que é o que a gente chama de a função horária, né, da posição.
a função horária da posição, que vai me dizer a posição do corpo em qualquer instante de tempo. Aqui nesse exemplo, né, colocamos no SI, ou seja, a posição vai ser dada em metros, mas pode muito bem ter a posição em quilômetros, no tempo em horas. Né, vai funcionar para qualquer unidade de tempo, certo? E em algumas literaturas, coloquei aqui no canto, né, essa função horária pode ser representada como x, né, em função do plano cartesiano, se utilizar do eixo horizontal como sendo o eixo x, né? Daí x seria a posição, ou d, né, que daí algumas confusões que se faz com relação a deslocamento e distância percorrida, mas pode ser dado d, né, até para simplificar d de distância ou deslocamento, né, que é até um pouco melhor do que s, que s vem do inglês de space, né, com questão a espaço, mas pode ser usado também d, né, d de distância, distância inicial mais velocidade vezes tempo. Tá? Isso aqui é muito bom para uso também, né? Utilizar isso aqui justamente para não se confundir com a questão da letra, d de distância, v de velocidade, t de tempo. Eu prefiro usar esse aqui, pois, né, se utiliza do plano cartesiano, daí para movimento talvez mais tarde em duas dimensões, é bom diferenciar. Tá? Mas fica livre escolha, não é problema, é só uma nomenclatura também, certo? Pois bem, essa é a função horária da posição, né? E aqui, trazendo ela para cá, uma coisa que se tem uma análise gráfica acima disso, certo? Que bem, velocidade, né? A gente calculou aqui como variação de posição por variação de tempo, né? Retirando dados da tabela, que nem aqui, utilizei o 5 e o 8, o 4 e o 3 para fazer o primeiro cálculo, né? 8 menos 4, 5 menos 3. Mas agora eu fiz o quê? Eu transpus esses dados para um gráfico. Tá? Então, seria basicamente a mesma leitura, porém, ao invés de um estar ao lado do outro, eles estão ligados através de um ponto. Né? No caso, ó, quando eu tenho menos 2, tempo é 0, posição é menos 2, então começa em menos 2. Quando o tempo é 1 segundo, a posição é 0. Temos aqui. Quando o tempo é 2, a posição é 2. Quando o tempo é 3, a posição é 4. Quando o tempo é 4 segundos, a posição é 6 metros aí. Então é a mesma leitura de uma tabela, certo? Porém, os pontos, em vez de estar um valor ao lado do outro, não, eles estão ligados por um ponto. Né? E bem, o conjunto dos infinitos pontos que eu tenho entre um valor e outro, né, valores intermediários, eles vão me dar o que seria essa reta, né? Ou seja, a função horária da posição no MRU, ele obedece nada mais do que uma equação da reta, onde t seria a nossa variável e SI, o termo independente, e o v, o coeficiente angular, né? Ou SI também pode ser chamado de coeficiente linear, certo? E v, o coeficiente angular. Tá? Então aqui pegamos com a mesma situação anterior, que é para compreender, ó, menos 2 está sendo tomado como nosso SI, ou seja, a posição inicial, que é quando t é igual a 0, ou seja, o nosso primeiro ponto. Tá? E o restante, né, é os outros pontos que nós colocamos. E bem, uma função horária, ela obedece a esse padrão, SI mais VT. Quem é SI? Achamos ali, né? Menos 2, que é a informação dada na tabela, ou visto aqui no gráfico, né? Esse ponto que corta o eixo vertical. Tá? E velocidade, nós encontramos, né? Pela tabela, mas poderia muito bem ser feito, por exemplo, 3 menos 2 e 4 menos 2, por exemplo. 4 menos 2, 2. 3 menos 2, 1. Então, consegue-se fazer ali encontrar a velocidade da mesma forma que encontrado pela tabela. As informações só estão organizadas de uma outra maneira. E bem, a velocidade a gente já havia achado que era 2. Então, no lugar de V, fica 2, né? Ou seja, a função horária para este corpo é menos 2 mais 2t. Menos 2 representando a posição inicial, 2 representando a velocidade. No caso, a velocidade sempre irá aparecer multiplicando t.
Então, qualquer valor que estiver aqui multiplicando t é o valor da velocidade. E qualquer valor que estiver sendo termo independente, ou seja, sem a variável t, será representado pela posição inicial. Tá? Então, isso aqui com relação à função da posição, né? Eu poderia ter, por exemplo, 4 mais 5t. 5 está sendo o quê? O valor da velocidade. 4 está sendo o quê? A posição inicial. Sempre dessa maneira. Certo? Bem, e uma outra análise que se tem acima do gráfico, que aqui estamos analisando o movimento de apenas um corpo, né? E uma análise mais quantitativa, achando velocidade, posição inicial, a função horária, né? E aí a função horária para outros valores de tempo, que daí basta substituir no lugar de t o tempo desejado e resolver, né, a conta que aparecer. O tempo igual a 5, por exemplo, menos 2 mais 2 vezes 5, que dá 8, que é o que nós temos aqui. Mas aqui agora é uma análise com relação a mais de um corpo. Então eu denominei aqui corpo A, corpo B e corpo C. Tá? 3 corpos estão se deslocando, tá? Cada um em posições iniciais diferentes, né, como a gente pode ver, e vão parar em posições diferentes também. Tá? Pois bem, primeiro ponto é, eu coloquei aqui, basicamente, uma linha horizontal para indicar o quê? A inclinação dessas 3 retas, certo? Que através disso nós conseguimos ver, né, qualitativamente a comparação entre as velocidades. Veja que os dois eles não começam no mesmo ponto, porém aqui a gente consegue ver muito bem a diferença de inclinação entre eles. E essa inclinação é o que vai me indicar de forma qualitativa a velocidade, ou até melhor, o vetor velocidade. Em termos de módulo e sentido, pelo menos. Certo? Que vemos, entre os 3, o que está com a inclinação mais elevada, né? Então sempre para o sentido anti-horário, a ordem crescente. Tá? Então o que estiver mais elevado é o que possui maior velocidade. Então o corpo C, aqui neste caso, é o que possui maior velocidade. Logo depois vem o corpo B. E bem, como o A ele está inclinado no sentido anti-horário, ele possui uma velocidade negativa. Então, ele vai ser o menor, não por ser o mais devagar, mas por estar indo no sentido oposto, né? Caso fosse perguntado sobre o módulo, eu teria que ter alguma outra informação, ou pelo menos ele teria que estar um pouquinho mais enfatizado aqui, se ele é maior ou menor. Porque aqui estão muito próximos, né, entre C e A, certo? Então, isso aqui analisando, né, a velocidade de vários corpos no mesmo gráfico. Quanto maior a inclinação, maior é a sua velocidade. Outro ponto que nós temos também é essas intersecções que acontecem aqui, né? Ponto 1, ponto 2 e ponto 3, né? Chama P1, P2 e P3, que é o que a gente chama o quê? Os pontos de encontro, tá? Ou pelo menos eu chamo, que é os pontos onde os corpos irão se encontrar, né? Um espaço que vai representar a mesma posição no mesmo intervalo de tempo, ou seja, eu tenho o quê? Eu tenho um encontro aí, certo? E bem, se eu tenho um encontro, significa que as posições são iguais. Então, para P1 temos quem? O corpo A e o corpo B, ou seja, a posição de A é igual a de B. No ponto 2, corpo A e o corpo C. Então, posição de A é igual à posição de C. E o peso 3, corpo B e C, ou seja, a posição de B é igual à posição de C. Daí, tendo a equação horária de cada um deles, né? Desculpa. Deixa eu apagar aqui. Eu tendo a função horária deles, no caso, SI mais VT, igualando as duas funções, tá? No caso de B e C aqui, por exemplo, igualando as duas funções, acha-se então o tempo de encontro, né? E após pode-se utilizar para encontrar a posição onde eles se encontram. Tá?
Então a gente pode fazer essa igualdade entre as posições e as funções horárias, não precisando exatamente de um gráfico, até mesmo uma representação, dependendo do tipo de questão também, ok? E outro ponto é aqui onde os gráficos cortam no eixo horizontal, que é bem a situação onde eu tenho a posição 0. Então eu digo que os corpos passam pela origem, ou seja, no caso o corpo A passa pela origem e o corpo C passa pela origem, mas o corpo C não passa pela origem, né? Ele vai se afastando, ele vai se deslocando para o sentido positivo, assim como o C. Apenas o corpo A que se desloca no sentido negativo aqui para nós, né? Se desloca no sentido oposto, que é o que vai acabar se encontrando, né? Com os dois corpos, certo? Então, isso aqui é uma análise, né, mais qualitativa referente a gráficos e aqui uma quantitativa com relação ao ponto de encontro, né? A gente pode ter essas informações, ok? Bem, próximo ponto também referente à análise gráfica é a ideia daí da velocidade média, tá? Não só gráfico, mas para resolução de questões também. Que o que acontece? Eu, entre uma posição inicial e uma posição final, eu posso não ter um comportamento muito linear ou regular, né, da velocidade de algum corpo. Que nem eu coloquei aqui uma trajetória, não uma trajetória, mas um comportamento totalmente irregular, né, sem nenhuma função assim que tu possa ver de cara e dizer como é que é o comportamento. Daí então, nós usamos o conceito de velocidade média. Nós pegamos o ponto inicial e o final e o intervalo de tempo, né? E traçamos um valor referente para velocidade média. Ou seja, nós não iremos usar todo esse caminho, todo esse jogo de posições que esse corpo obteve ao longo do tempo. É apenas a posição inicial e a final, né? E aqui, se tratando de deslocamento, independente do caminho que tenha seguido, considera-se apenas as posições inicial e final, né? Que vai usar aquela equaçãozinha ΔS por ΔT. Para a distância percorrida, considera-se todo o trajeto feito e a duração de tempo, incluindo o tempo de repouso. Que algumas questões podem avisar, o carro ficou parado durante 1 hora e após não sei quanto tempo, 2 horas, chega ao seu destino. Qual a sua velocidade média? A pessoa deve incluir aquele tempo de repouso. Tanto que aqui, nesse pequeno intervalo de tempo, ó, veja que a gente tem uma situação onde o corpo simplesmente não saiu do lugar, ou seja, se manteve em repouso. E aqui também. E esse intervalo também é considerado para o cálculo da velocidade média. Que na realidade, vai considerar apenas a posição inicial e a final. Tá? Tu não vai considerar o que aconteceu no meio do caminho, apenas o início e o fim. Por isso que eu coloquei aqui no gráfico, né? Eu tenho esse comportamento da posição, mas se eu vou trabalhar a velocidade média, eu vou traçar uma reta de um ponto até o outro, simplesmente, porque eu vou obter o quê? Uma média da minha velocidade, ok? Então, velocidade média a gente pode tratar a distância total pelo tempo total, né? A variação de posição total, a variação de tempo total, colocado aqui, ok? Isso se tratando da velocidade média. Tá? Então, aqui o último ponto, né? Vimos ali a velocidade média, função horária da posição, análise gráfica. Agora temos o que? A velocidade relativa, que é uma outra forma que também temos de poder analisar ou resolver alguma outra questão. Que qual é a ideia de velocidade relativa? É quando eu tenho dois corpos, no caso aqui tem dois bonequinhos, e esses dois estão com uma velocidade ou com movimento em relação a algum certo referencial, né? Algum referencial inercial, algum referencial em repouso em relação, né, à superfície, por exemplo. Tá? Mas bem, qual é a ideia aqui? Fazer com dois exemplos, esse é o primeiro,
temos um corpo com uma velocidade de 4 metros por segundo na posição 0. Então, a velocidade V1. E um corpo com uma velocidade de 2 metros por segundo no sentido oposto, por isso o sinal negativo, né, na posição 30 metros. Bem, o que acontece? A definição de velocidade relativa é nada mais do que a diferença entre, né, os vetores velocidade. Ou seja, V1 menos V2. Neste caso aqui, né, como os dois estão paralelos entre si, iremos fazer basicamente uma soma, subtração algébrica comum. Bem, no tempo igual a zero, eles estão distanciados 30 metros um do outro. Após um segundo, o que ocorre? O primeiro corpo, né, que está se deslocando para o sentido positivo, em um segundo, como a velocidade é 4 metros por segundo, em um segundo se deslocará 4 metros, saindo de 0 e indo até 4. O corpo 2 se deslocará 2 metros, porém para o sentido oposto. Então, de 30 ele vai para o 28, certo? E veja, a distância relativa entre eles agora é o quê? De 24 metros. Ou seja, a cada segundo que passa, eles estão percorrendo, né? Eles estão se aproximando 6 metros um do outro. Se eles estivessem, se os dois com sentidos opostos, eles estariam se afastando 6 metros um do outro, certo? Então aqui podemos dizer que um em relação ao outro tem-se uma velocidade de 4 menos, como V2 está no sentido oposto, né? Menos 2, que fica mais 6 metros por segundo, ou seja, a cada segundo desloca-se 6 metros. Mas não é apenas um dos corpos, é os dois juntos, por isso a ideia de velocidade relativa. Né? Daí, com essa velocidade relativa, nós podemos utilizar essa seguinte equaçãozinha, né? Falando da distância, no caso distância relativa, que no caso a distância relativa entre eles é 30 metros, é igual a velocidade relativa vezes tempo. Né? Ou melhor, a distância percorrida relativa, que como a velocidade é 6 metros por segundo, 6 metros por segundo vezes 1 dá 6, ou seja, percorreu-se uma distância de 6 metros relativa um ao outro. E bem, como na situação aqui temos uma aproximação, então eles se aproximaram 6 metros. De 30, então, ficando a 24 metros um do outro. Né? Então, eu posso ter essas interpretações aqui. Bem, agora para uma situação onde os dois corpos estão indo para o mesmo sentido, né? Vejamos que eu usei os mesmos exemplos, porém, V2 eu inverti o sentido, ou seja, deixei o sentido positivo também. E eles estão distanciados 30 metros também, mesma coisa. Após um segundo, né, após o intervalo de tempo de 1 segundo, né, de 0 a 1, V1 desloca-se 4 metros novamente, né, e V2 desloca-se apenas 2 metros. Ou seja, V1 se aproximou de V2. Tá? Se aproximou o quanto? Se aproximou pela diferença de posição entre eles, se aproximou 28 metros. Ou seja, a distância relativa entre eles agora é de 28 metros. Certo? Que podemos usar a mesma relação. E aqui a velocidade relativa, ó, como os dois estão em sentido no mesmo sentido, tá? Velocidade relativa será de 4 menos 2, ou seja, 2 metros por segundo. Tá? Isso porque os dois estão no mesmo sentido. Então a diferença aqui é basicamente de sentido, né? Mas pensando na questão vetorial, que tem que ser a diferença entre as velocidades, e adotando um sistema onde um lado é positivo, outro lado é negativo, para qualquer situação consegue se resolver. Como os dois aqui são positivos, só subtrai. Como aqui um deles é negativo, troca-se o sinal, certo? Até porque no terceiro caso agora, não podemos resolver apenas com a situação de somar ou subtrair, mas agora temos duas velocidades, né? Dois corpos que se deslocam, porém em sentidos perpendiculares, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus. Certo? E bem,
a velocidade relativa entre eles, certo? Que vai ser diferente, né? A gente vai fazer o que seria, basicamente, aqui a gente pode fazer uma soma vetorial justamente para achar um módulo, né? Pois, como eu falei, a velocidade relativa é a diferença do vetor V1 e V2. Mas bem, se eu fizer nessa situação o vetor V1 ou o vetor V2 com um deles invertendo o sentido, bem, obtendo o módulo, eu vou obter basicamente o mesmo valor. A mesma diagonal, porque aqui a gente vai trabalhar com triângulo retângulo. Então eu acabo tendo o mesmo valor, né? Então basta fazer, né, aplicar o teorema de Pitágoras a esses vetores, velocidades, né? Da simples forma. Como V1 coloquei 4 metros por segundo quadrado e V2 3 metros por segundo, né, eleva-se os dois ao quadrado. Né? Velocidade relativa aqui então será o quê? Raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Dando 9 mais 16, que é igual a raiz de 25, que é 5 metros por segundo. Né? A velocidade relativa entre os dois, neste caso que eu tenho vetores perpendiculares. Certo? Bem, para ver mais sobre vetores, tem a videoaula, foi postado há pouco tempo, um pouquinho antes dessa, sobre vetores ali, né? Que inclui essa parte, né? Bem, então isso com relação, né, velocidade relativa com corpos se deslocando perpendicularmente um ao outro, certo? Bem, para terminar aqui um resumo mais geral do que vimos até agora, as definições de velocidade, podendo ser distância sobre tempo, né, ou distância percorrida, ou deslocamento sobre tempo, velocidade média, distância total por tempo total, a velocidade relativa, visto agora há pouco, diferença entre os dois vetores, e, no caso, a função horária da posição, né, que é nada mais vinda dessa definição, mas aqui para poder fazer uma análise gráfica, né, posição inicial, aqui para esses dois corpos aqui temos uma posição inicial, aqui temos outra, né, velocidade, que daí podemos encontrar retirando valores do próprio gráfico, né? Tá? Valores de posição e tempo, e aplicarmos aqui. E a ideia do chamado ponto de encontro, certo? Que é onde esses dois corpos apresentarão a mesma posição ao mesmo tempo, não precisando ter velocidades iguais. Aqui serão diferentes, pois vimos que as inclinações aqui são diferentes, que é outra coisa que, né, o gráfico nos indica. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas possam nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!